favor, abra a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de São Lucas, Marcos. Evangelho de São Marcos, por gentileza. Glória a Deus. Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 20. Irmãos, vamos ler a palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 20. Diz assim, olha: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Posso ler novamente, irmãos? Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor, mas abra teu coração. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos nesta noite na tua presença e a tua palavra foi lida. Fale conosco através da tua palavra. Nós repreendemos todo espírito de distração, indiferença, que caia tudo por terra em nome de Jesus. Que o teu povo seja guardado, protegido, que nós possamos interagir, receber e fazer uso da palavra que nos é lançada, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Ai, sim, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu costumo dizer que aos domingos, que depois que você já deu uma descansadinha no sábado de tarde, a gente vem para a igreja no domingo de manhã, às 10h30 ou à noite, você está com o seu corpo mais descansado. Mas vir para um culto de quarta-feira à noite, você é forte. Você é um valente. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó, ela está falando de você lá, está falando que você é forte. Você é muito forte. Você é valente, porque olha, eu não sei vocês, viu, irmãos, porque vocês são outro nível, mas tem horas que eu não posso passar muito perto de um sofá que ele me chama, você acredita? Ai, para. Aí, lá em casa, nós temos o Benício que fica um pouco lá, então ele gosta de fazer uma sujeirinha lá na sala, então eu forrei o sofá, coloquei uma manta bonita assim no sofá, mas a manta ficou aconchegante, irmãos, falei, acho que é melhor tirar a manta. Essa manta não tá dando certo, está protegendo da sujeira, mas está muito boa para esticar as canelas ali, entende o que eu quero dizer? Irmãos, como é gostoso descansar, não? Vocês têm tido tempo para descansar, irmãos? Quem tem dormido, não precisa contar por irmão se está sendo boa noite de sono ou não, eu só estou perguntando aqui, você vai respondendo aí. Quem tem dormido bem à noite? Você vai dormir e fala, pastor, eu sou arrebatado, eu vou embora assim, ó. Eu acordo no outro dia, eu não sei nem onde que está tocando meu celular, eu não acho ele onde ele está, de tanto que eu dormi. Irmãos, você já acordou amassado, de tanto que você se espreme? Aí você vai no médico, sabe o que ele fala? Que é para dormir de bruços, dormir com a barriga para cima. Irmãos, quem dorme de barriga para cima não tem problema, gente. Gostoso é dormir, abraçar aquele travesseiro e acordar amassado. Mas só que com 20 anos você não amassa bem. O tempo vai passar. O tempo passa, você vai trabalhar, você vê umas marcas aqui no braço da pessoa, você fala, nossa, o que houve? Fala, não foi nada, só amassou, amassou. Irmãos, e a gente tem que olhar para essas coisas e não desprezar. Porque se você está vivo, os dias vão passar para você também. Não tem o Provérbios fala assim, Carla, Arthur, que lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador, você que é jovem, você que tem um espírito jovem, tem uma mente jovem, aproveita bem a sua vida. Não viva uma vida desregrada, faça boas escolhas, faça as coisas certas, porque a maturidade chega. E quando a maturidade chega, junto com ela, chega a sabedoria? Sim, chega.
Mas chega outras coisitas, mas sabe? Outras coisinhas, aí vem aquele slogan, que a terceira idade é a melhor fase. Não crê, né? Não vai. Irmão, não estou querendo falar nada contra, mas não acredito muito nisso, que não é. Irmãos, o pessoal fala assim, que a melhor idade é a melhor fase, porque libera a mente. Você já deve ter ouvido pessoas falarem assim, ó, eu queria ter a mente de hoje com 20 anos a menos. É impossível. Então, o que a gente tem que experimentar? Renovo. E aonde que a gente se renova, irmãos? Na presença de Deus. Não é pastora Bárbara, agora promovi você de pastora, hein, Bárbara? Você se toma conta. Olha o que acontece. Olha isso, não é em Romanos que diz assim, ó, não vos conformeis com este século, não vos conformeis, mas renovai as vossas mentes, pela renovação do que mesmo? Palavra. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Quando você lê o Salmo 119, versículo 105, isso a gente decora, quando a gente está na escola bíblica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não precisa mais, irmãos, que nenhum de nós andemos em trevas, andemos em desobediência. Nós temos a luz da palavra, e aonde eu leio a palavra, onde eu busco a revelação da palavra? Na leitura da palavra. Segunda-feira eu tive uma reunião aqui na igreja com a liderança das mulheres da cidade. Irmãos, e eu falei com elas que eu acho muito bonito você ganhar aqueles planner, você ganhar uma agenda, e lá na agenda está escrito assim, livros que você vai ler esse ano. Tem gente que coloca assim, 20. Eu leio isso e eu fico desesperado. Eu falo, mas como é que a pessoa consegue ler 20 livros? Aí eu falo assim, Senhor, se eu conseguir ler um bem lidinho mesmo, começar e terminar, eu vou ser feliz. Irmãos, para a gente ter grandes resultados, nós temos que começar com coisas menores. Começa. Quando você for colocar na sua agenda, quantos livros você quer ler esse ano? Coloca de 2 a 3 livros. Mas você vai dizer para você mesmo, você não vai ler de trás para frente não, eu vou começar, eu vou ler o começo, eu vou ler o meio, eu vou ler o fim. Tem alguém aqui que começa de trás para frente, quer ver o que está escrito lá atrás primeiro? Só pessoas diferentes que faz isso. É duro ser assim, irmãos, é duro. Você quer ver ao inverso, né, ter isso, não pode. Então coloque lá, de 3 a 4 livros que você quer ler. Se você já tem o hábito de ler, você já faz isso fácil, você pode pôr quanto você quiser. Mas se você não tem o hábito ainda de começar a ler um bom livro, eu te aconselho, eu te encorajo. Nossa, mas eu venho no culto do milagre e a pastora vem com esse papo de leitura para o meu lado. Vou te falar por quê, irmãos. Porque a gente tem que ter instrução. Nós temos que ler a palavra, e quando você vai lendo um bom livro, o bom livro, ele dá referências, ele dá referência bíblica, e quando você tem uma caneta, marcador de texto, você não consegue só ler o livro, você vai lá na Bíblia para ver se aquilo que o livro está falando é verdadeiro, você vai comparar, você vai comprovar, e quando você começa a estudar a Bíblia, você lê uma semana, você fala assim, a pastora falou que era uma viagem legal, que era bacana, mas começa a ler 10 dias, começa a ir um pouquinho mais, você vai falar para mim, que ler a palavra de Deus, é como sentar à mesa todos os dias para se alimentar, é como tomar um bom café da manhã, é como almoçar, é como jantar, irmãos, do mesmo jeito que o corpo humano precisa de comida, a nossa alma, nós precisamos conhecer a palavra. E o profeta diz assim, o meu povo, assim diz o Senhor, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós vivemos numa era de tecnologia tão avançada, que às vezes nós achamos mais fácil colocar lá na internet, ouvir alguém e pegar da pessoa e transmitir. Não, irmãos. Isso tudo é legal, isso tudo é bacana, isso tudo pode, mas o melhor é quando nós experimentamos da fonte. Quem é a fonte? É Jesus. Como que eu posso ir direto à fonte? Lê o Evangelho de São João.
Os 4 evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu incentivo você, leia o Evangelho de São João. No capítulo 15, pastor Antônio Carlos, pastora Berenice, no capítulo 15, ele vai falando que quem é Jesus, videira verdadeira. Ele vai falar, sem mim vocês não podem fazer nada. E aí ele fala do amor. Ele fala assim, se vocês não me amarem, se vocês não tiverem em mim, vocês não sabem de nada. Ou seja, então quem não conhece Jesus, não sabe nada ainda da vida. Você pode ser superdotado de muitos conhecimentos, mas um conhecimento nos é necessário: conhecer as Sagradas Escrituras, saber quem é a pessoa bendita de Jesus, quem é o Deus que nos amou de tal forma, de tal maneira, que nos deu Jesus. Quem é esse Jesus? É o único filho que Deus tinha. Ele deixou tudo. Ele deixou a sua santidade, a sua glória, e se fez homem por mim e por você, se entregou, foi entregue no madeiro. Mas aí ele veio, ele nasceu, ele cresceu e ele morreu. Mas então agora ele morreu, então acabou. Nós sabemos que o cristianismo não está baseado na morte. O cristianismo é vida, irmãos. Jesus morreu e ao terceiro dia, as pessoas que foram buscar o seu corpo não o acharam. Ele estava livre, ele estava vivo. Ele estava vivo, e se ele está vivo, lembra lá quando a Bíblia fala que Maria e outras Marias foram ao sepulcro, elas estavam doídas, chorosas, elas foram levar perfume, foram levar panos novos para cuidar do corpo, e quando ela chega, ela vai lá, a pedra havia sido removida, a pedra da tumba não estava no lugar certo, fechando a tumba, a pedra tinha sido removida, e os guardas que estavam ali, não estavam mais ali, tinha ali alguém que elas julgaram ser o jardineiro. E quando elas olham para ele, elas falam, gente, o corpo do nosso Senhor não está aqui. E aí ela pergunta para o homem que ela supõe ser o jardineiro, você não viu quem é que pegou o corpo do meu Senhor? Você não viu? Você não percebeu? Olha isso, irmãos, elas julgam ser um jardineiro, um zelador. Elas estavam falando com Jesus que havia vencido a morte. Olha o poder da nossa fé, olha por quem que nós fomos chamados. Olha por quem nós fomos selecionados. A Bíblia diz assim, olha, não foram vocês que escolheram a mim. Ali em João mesmo 15, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E eu vos nomeio para que vocês vão e vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Vão para onde? Dar fruto aonde? Permanecer aonde? Ir pregar o Evangelho. Nós pertencemos a uma denominação, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e nós temos uma bandeira: vermelho, salvação; amarelo, batismo no Espírito Santo; azul, cura divina; o lilás, a volta de Jesus, o rei que vai voltar. Nós somos uma igreja missionária. A nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, irmãos, uma mulher que no seu tempo foi cheia do Espírito Santo, e ela pregou o Evangelho, e como disse o pastor esses dias, e ainda bem que ela deixou que os homens pregassem. Irmãos, e como esses homens têm pregado, como esses homens têm debulhado a palavra de Deus, como nós sentados em nossos bancos, ou até mesmo em casa, nós estamos ouvindo a palavra, e a palavra vai lá onde nós estamos, e nós somos tocados milagrosamente. Por que que isso é possível? Agora, quando eu cheguei aqui na porta, uma das nossas diaconisas, ela vai lembrar que ela disse, ela falou, pastora, esses dias eu ouvi um culto aqui na igreja, eu não ouvi na hora, mas eu ouvi depois, eu fui tomada de um poder, que junto com o poder é que o meu cachorro começou a latir na hora, mas eu fui cheia do Espírito Santo. Irmãos, sabe, as pessoas podem olhar para nós e dizer assim, será que essa gente não cansa de ser religiosos?
Eles vão na igreja de semana, de segunda a segunda. Será que eles não se cansam? O que as pessoas não sabem é que nós não somos mais religiosos. A gente não vem para fazer orações medianas, orações repetitivas. A gente vem para a presença de Deus e a gente diz assim: olha, existem dias que você entra dessa porta para dentro, você está voando alto como uma águia. Mas houve dias que você já entrou por essa porta pensando assim: se o Senhor não me tocar nessa semana, se o Senhor não mudar a minha história, para mim vai ser o fim. E hoje no culto do milagre, o Senhor tem uma palavra para mim e para você. Não é o que eu gostaria de estar falando, mas o Senhor quer que haja um reboliço na nossa vida. Deus quer fazer um reboliço na nossa vida, e não tenha medo. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor, do nosso pastor. Ele falou sobre carroças vazias. Eu não vou detalhar ela, porque eu não lembro dela toda. Você sabe que eu tenho 30 anos, e com 30 anos você tem que puxar muita coisa para lembrar. Oi? Nossa, faz tempo. Foi lá em Peúna que ele falou sobre isso. Carroças vazias. Carroça vazia, acho que é isso. Carroça vazia. Oi? Quanto mais vazia a carroça tiver, mais barulho ela faz. Quando eu ouvi essa mensagem, eu disse: acho que o pastor está de marcação comigo. Porque não tem dias que você vem para o culto e parece que o pregador, ele você fala, mas você começa a achar que o pregador é o uau. Irmãos, homens e mulheres de Deus, eles têm uma unção diferenciada. Eles têm autoridade na vida deles, mas eles são pessoas que são usadas como canal na nossa vida. E naquele dia, eu disse: um pastor, acho que está de marcação comigo, mas acho que ele não estava nem me vendo dentro da igreja, mas a palavra falou tanto comigo, que carroças vazias fazia mais barulho, que ele estava se referindo à minha mente. Uma mente vazia, já houve alguém que disse, você já deve ter ouvido, que uma mente vazia, ela é oficina de quem? O diabo deve olhar para nós muitas vezes e falar assim: ó, não sou nem eu que estou esvaziando essa mente aí. A pessoa esvazia sozinha. Você viu que no início do culto agora, nós lemos a palavra e nós oramos para que o Senhor repreendesse todo espírito de distração. Porque às vezes, irmãos, a gente vem para um culto, a gente senta para ouvir a palavra, e se a gente acabou o culto, sair lá fora e alguém vir e falar assim: ó, o que foi falado hoje? Muitos de nós vamos falar assim: olha, você acredita que eu estava tão preocupado, tão cheio de coisas, que eu nem lembro o que foi falado? Então nós saímos pior do que nós entramos. E a Bíblia diz assim: olha, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha o departamento de Libras. É departamento bem que fala? Olha o departamento de Libras. Eles trabalham para levar, ser um mecanismo, uma forma das pessoas com deficiência auditiva poder ouvir a palavra. Isso é um ministério fantástico. E eu não sei em que você está fazendo na sua vida. Eu não sei se você é um empresário bem-sucedido, eu não sei se você é uma dona de casa, eu não sei se você trabalha remunerado, eu não sei se você trabalha com ajuda, sabe, auxiliando pessoas, eu não sei quem você é, o que você faz, qual é a sua função. Mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A Bíblia diz assim, que toda palavra, pastor Antônio Carlos, toda palavra lançada, ela nunca volta vazia, sem antes fazer o que apraz ao Senhor. Então, como a chuva que molha a terra e produz semente ao semeador, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela vem trazer uma mensagem para nós. Quantas vezes nós entramos pensando, não vai dar mais, eu estou no meu limite,
Eu estou no meu limite físico, emocional, espiritual, eu já guardei, eu já esperei, para mim chega. Mas você viu que bonitinho, a Ana Laura e o Mateus, com 18, ela e ele 19, quando não deu, primeira vez que eles foram conhecer o projeto, não deu certo, olha a mentalidade, nós entendemos que era uma espera. O que nós precisamos mudar, você que é adulto, você que é homem e mulher adulto, não deixe os pensamentos desse século corromper a sua mente. Não deixa o dia mau ministrar na sua mente que você não vai conseguir, que para você não vai dar. Fácil, irmãos, eu não posso dizer que é. Se eu disser que é fácil, eu estou indo contra a palavra. Mas eu estou dizendo que a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Deus tem formas de nos responder. Nós fazemos cultos de quarta-feira, culto do milagre. Quantos milagres nós já recebemos? Quantas curas, quantas providências, quantas intervenções, quantos livramentos o Senhor tem dado a nós, que nós podemos ver e ouvir, e aqueles que nós não vemos, e aqueles que não chegam ao nosso conhecimento. Irmãos, que bonito que é, que bonito, que precioso que é o agir de Deus. Eu particularmente, eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso, porque talvez eu não saiba falar do jeito que outra pessoa falaria, mas eu não me rendo. Quando eu estou em casa, eu estou lá lendo no meu canto, lendo, orando, eu não aguento lembrar que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, visitou a tenda de Abraão. E quando Deus o visita e fala para ele promessa, ele fala assim: de ti vai sair uma grande nação. Mas Abraão era um homem comum, então até. Um homem bem sucedido, amava a Deus, temia a Deus, mas o Senhor estava dando algo surpreendente para ele. Eles iam passar por mudança de nomes, eles iam passar por mudanças de nível. E eu estou entendendo que o que Deus está querendo dizer, eu acho que para mim, como diz o pastor Domingo, a palavra de Deus, irmãos, ela é como uma lâmina, ela é uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Ela corta dos 2 lados, ela não tem a lâmina só de um lado, ela tem dos 2. E quando o pregador prega, Maria Lúcia, o pregador está sendo ministrado e ministrando ao povo. E o que eu estou entendendo no meu espírito, que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite, no presencial e no online, é o seguinte: é noite de milagres. O que o Senhor está querendo dizer é: eu estou conduzindo vocês para viverem um outro nível de vida. Vocês vão mudar de fase, mas para a gente mudar de fase, nós temos que experimentar do barulho que Deus faz na nossa vida, porque quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos entender que o barulho que foi feito lá, foi necessário. A igreja está se preparando para o final de semana agora. Irmãos, eu não posso falar de carnaval, porque eu não conheço carnaval, mas eu posso falar da conferência que vai ter, sexta, sábado, domingo e terça-feira, a igreja se preparando, os jovens jejuando, clamando, para que haja um mover de Deus. Sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo na igreja, que começaram a fazer um culto, e não conseguiram terminar o culto de oração. Isso já acontecia no tempo dos avivalistas. Deus, Ele está agindo no meio do seu povo. Então nesta noite de quarta-feira, com essa palavra que nós lemos, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais. O que eu estou dizendo para os senhores nesta noite, é que vocês se preparem, porque os sinais vão acontecer na sua casa, e você não vai poder dizer que é coisa do inferno, porque o inferno não tem mais poder na nossa vida. A Bíblia diz que Satanás, ele está repreendido, ele não tem mais o senhorio na nossa vida.
Houve tempo em que Satanás dominava a nossa mente, o nosso coração, mas hoje nós pertencemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o céu é o limite para a igreja. Eu te convido a levantar a sua cabeça e ser forte. Glória bassa, seja forte, seja corajoso. Josué capítulo 1, o Senhor anima Josué por 3 vezes, e Josué iria substituir nem mais e nem menos do que Moisés. O Senhor diz: Moisés, meu servo morreu, agora é com você. E quando o Senhor visita Abraão, e na tenda dele, Sarai, ele estava lá na tenda, ouvindo a voz do seu Senhor com Deus Todo-Poderoso. E quando o Senhor disse que eles iriam ter um menino, e ele seria pai de multidões, ela riu. Eu quero convidar você a começar a rir do que vai acontecer na sua vida. Deus não a teve por má, mas o Senhor disse: porque você riu, o seu menino vai se chamar Isaque, e o seu nome quer dizer riso. Vamos começar a nos alegrar. Pastora Berenice, não pensa que só tem coisas passadas. O Senhor, Ele quer fazer coisas novas na sua mente, no seu coração, na sua casa e na sua vida. Irmãos, nós não podemos ficar diante de um senhorio que venceu a morte. Nós iniciamos esse culto dizendo que o cristianismo não está baseado na morte, ele está baseado na ressurreição de Jesus. Então eu te convido a ter bom ânimo, a mudar as suas vestes, como o filho pródigo, por vestes de festa, calçar seus pés, vestir o anel de honra, e vamos celebrar, porque grandes coisas o Senhor já fez, e grandes coisas ainda o Senhor fará na minha e na sua casa. Mas para que haja grandes coisas, nós temos que passar pelo estreito. Aí que é. Passar por aquele estreito, que tem dias que você não quer falar, é melhor eu não falar. Vai passar por um estreito que você fala: não estou sentindo nada. É bom que às vezes você não sinta nada. O fato de você não ver, o fato de você não sentir, não quer dizer que Deus não está trabalhando. Eu estou falando nesta noite com a autoridade que o Senhor Deus Todo-Poderoso me dá, e eu estou diante do servo de Deus, pastor Toninho, está aqui. Eu vou dizer para vocês, se eu tivesse coragem de pôr no papel situações vividas, vocês iam dizer assim: Ebenezer, grandes coisas Deus tem feito por nós. Sabe aquela canção que diz assim: nunca houve noite que pudesse o nascer do sol, a esperança. Mas assim, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Sabe isso? Quantos dias, na minha e na sua casa, nós achávamos que as noites não iam encerrar. Quantos dias que a situação dizia não dá, e no seu posicionamento você diz vai. O fato de parecer que não vai dar, não quer dizer que não vai dar. A fé, querida, é o firme fundamento das coisas que esperamos, e prova das coisas que não vemos. Quando eu falei semana passada, e vou terminar com isso, quando o doutor David Poyan Cho faleceu, fiquei muito triste, porque ele foi aquele autor do livro A Quarta Dimensão, e eu aprendi a gerar coisas no meu espírito lendo aquele livro. Mas gerar o quê? Tem horas que eu me sinto, sabe, se vocês me permitirem, tem horas que eu penso que eu nem sou muito daqui, sabe, irmãos?
Tem horas que eu queria me preocupar com as coisas daqui. Mas se você pegar o projeto de vida do pastor, é só 30% para o reino, Se você pegar o projeto das minhas meninas, nós queremos almas. Eu digo, Deus, o que é isso? Isso é projeto de vida. O que você tem querido para você? O que você tem desejado para você? Pastor, eu nem tenho querido nada para mim. Mas você tem querido outras coisas? Você tem desejado outras coisas? Ou você está inerte? Ou você está assim, para mim tanto faz. Tanto faz a água descer como subir. Então a palavra é para você. Você não foi chamado para ser indiferente. Você foi chamado para ser portador de bênçãos. Não importa o que você esteja fazendo, mas desde que aonde você estiver, tem ali um decreto de vida. Onde você estiver com as plantas dos seus pés, ali o Senhor está gerando coisa. Aonde você estiver pondo as suas mãos, o Senhor vai estar gerando coisas. Onde você estiver abrindo a sua boca, mesmo que as circunstâncias sejam todas desfavoráveis, o Senhor, Ele vem com barulho, Ele vai fazer algo surpreendente. O Senhor quer fazer. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. E eu quero, quem disse eu creio? Você disse, você crê, então você vai ver. Você já tem vivido, você já tem visto, mas você vai ver coisas surpreendentes. Não tenha medo do agir, não tenha medo do terremoto, não tenha medo quando você ouvir falar sobre carroças vazias. Se o pastor um dia puder pregar isso de novo, pregue isso. Naquela época, irmãos, a minha mente já estava sendo tratada, a minha vida já estava sendo tratada, mas eu sou difícil de entender, tem que ir para a quebradeira mesmo, tem que ir para a quebradeira, está falando assim, porque você é dura, porque você ora, você crê, mas você ora, você busca, mas você não acredita. Só orar, só saber não é suficiente. Nós temos que acreditar, irmãos. Nós temos que acreditar, irmão Domingos, que o Senhor que fez no passado, Ele faz hoje e Ele vai fazer sempre, porque Ele é Deus da nossa vida. Não sejamos nós incrédulos, não sejamos nós cheios de nós mesmos. Não vamos somente fazer barulho na nossa cabeça. Amanhece o dia, anoitece, você fez algumas coisas, mas a sua cabeça, ela trabalhou tanto, mas ela não produziu nada. Você não é essa pessoa. A Bíblia diz que você é uma árvore frondosa, e você vai produzir frutos, e frutos bons, e os seus frutos vão permanecer. Eu vou ficar aqui. Vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero chamar o pessoal do Adoradores aqui, por favor. Quero chamar o pastor, por gentileza. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Grandes coisas o Senhor já fez. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Mas entendemos que coisas maiores Tu farás. Prepara-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje, eu estava tendo um momento de oração com Deus. Eu cantei um hino que eu lembrei que o Israel, quando ele era menorzinho, eu não sei se a Marta vai lembrar. Você lembra disso, Marta? Eu cantava assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Israel veio lá e falou assim: cadê o Israel? Aí está ali o Israel, achei que você estava aqui. O Israel era um menininho, irmãos, ele falou assim: pastora, não gosto desse hino. Acho que a melodia, acho que a música não era boa para ele. Aí um dia, e hoje eu lembrei disso, mexeu tanto comigo. Teve um dia que eu precisava falar com as crianças da nossa igreja, e ele também era pequenininho, estava na sala de aula. Eu falei sobre Samuel, que o Senhor chamou Samuel. Lembra quando ele estava lá na casa do sacerdote Eli? E eu disse: olha, Deus chamou Samuel. O Israel veio lá pequenininho assim, falou assim:
E se Ele me chamar, eu não escutar? E se Ele me chamar e eu não escutar? Falei, não preocupa. Se o Senhor te chamar, você vai saber que foi Ele que chamou. Por que eu estou contando isso? Paremos. Ouça um conselho de mãe para vocês. Para de preocupar com coisas que você não pode mudar. Para de perder noite de sono por causa do dia de amanhã. Amanhã basta o seu mal. Nós só temos o agora. Deita e durma. Faça seus sonhos, seus planos. Faça seus projetos. E a Bíblia diz, o profeta Isaías diz que desde a antiguidade não se viu e não se ouviu falar de um Deus além do Senhor Deus Todo-Poderoso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Vamos aprender a descansar, irmãos. Lembra da minha manta no sofá? Não vou tirar não, vou deixar. Eu vou aprender a descansar ali. Que gostoso esticar as canelas. Ai, que bom. Aprenda a descansar. Mas não deixa de ser crente. Não deixa de crer nas promessas.